Olá, queridos alunos, eu sou o professor Rodrigo Galassi e iniciando a nossa disciplina de economia, já adiantando para vocês, tá? Tudo o que a gente estiver estudando aqui neste material, nesta aula, está disponibilizado para vocês no material didático, lá na sua área de aluno. Então lá nós temos uma apostila bem mais completa, com muito mais informações, muito mais detalhes sobre todos os aspectos e todos os assuntos que nós trataremos a partir de agora, ok? Combinado? Então, baixe a sua apostila, estude o seu material, associe esse material à sua videoaula e eu tenho certeza que você terá êxito nos estudos da disciplina de economia. Então, iniciando os nossos estudos, eu gostaria de chamar a sua atenção porque neste primeiro momento nós falaremos sobre os antecedentes históricos da economia. Mas antes de entrarmos de fato no assunto antecedentes históricos da economia, até para a gente saber de onde que veio essa ciência chamada ciência econômica, por que nós nos comportamos assim na atualidade, né? Para a gente puxar um pouquinho dessa relação e entender por que os mercados funcionam da forma que funcionam hoje, tá? Antes de entrar especificamente lá nos primórdios da economia, eu queria chamar a sua atenção para o objetivo de estudo da ciência econômica. Tá? Ou os objetivos de estudo da ciência econômica. Quando nós falamos em economia, e preciso começar perguntando isso para você, ao ouvir a palavra economia, o que é que vem à sua cabeça num primeiro momento? Imagine que você está andando pela praça, não é? E de repente ouviu a palavra economia. O que é que veio à sua cabeça nesse primeiro momento? Olha, se neste momento veio a palavra dinheiro, saiba que você não é o único que pensou por essa forma. Quando nós falamos em economia, é comum pensarmos em dinheiro e associar a palavra economia, o termo economia, a dinheiro. Por isso que, ao estudar a ciência econômica, nós precisamos entender que economia não faz menção apenas ao dinheiro. Sabemos, obviamente, que o dinheiro é um condicionante vital para que a gente possa ter vida e vida em sociedade, né? Mas não é o objetivo de estudo da ciência econômica. A ciência econômica, ela vai muito além do quesito dinheiro. E para a gente entender um pouquinho do objetivo de estudo, eu queria convidá-los a participar agora de uma pesquisa que foi realizada, tá? E transportar você para esse universo dessa pesquisa e aí sim entender o objetivo maior do estudo da ciência econômica, tá? Nessa pesquisa que foi realizada, ela faz jus ao objetivo central da ciência econômica, né? Que é o quê? Analisar os problemas econômicos e formular soluções para resolvê-los. Então, aquela questão que a gente havia dito anteriormente, de que pensando em economia, eu pensei em dinheiro tão somente ou propriamente dito, é um pensamento um pouco mais fechado, um pouco mais centrado. Ele não está totalmente errado, mas também não é um pensamento correto. Por quê? Porque pensando em ciência econômica, eu preciso analisar os problemas que acontecem na economia e também como que eu posso resolver esses problemas. E essa pesquisa, ela diz mais ou menos o seguinte: nós temos uma divisão de classes, né? Essa divisão é uma divisão que ocorre aqui no Brasil. Tá? Uma pesquisa de 2018 e nessa divisão de classes nós temos aqui a renda média familiar por faixa, considerando quanto que cada família coloca dentro do lar de rendimento, ou seja, dinheiro, quanto cada família fatura, né? Então perceba que
Faturando ou a renda familiar total no valor de R$ 708,19, essa família ela está classificada, de acordo com o extrato socioeconômico, como uma família de classe D e E. R$ 1.691,44, classe C2. R$ 2.965,69, classe C1. R$ 5.363,19, classe B2. R$ 10.386,52, classe B1. E acima de R$ 23.345,11, essa família é considerada como uma família de classe A. Classe A, nós entendemos o quê? Uma família de classe rica, né? B1, uma família de classe média alta. B2, uma família de classe média, né? Então, nesse momento, você deve estar somando aí quais são os rendimentos na sua casa, tá? E já deve estar se encaixando aqui. Como é que nós conseguimos ligar essa pesquisa ao objetivo da ciência econômica, que é encontrar os problemas e resolver situações? Vejam bem, nessa segunda tela nós temos um demonstrativo por região do país, onde nós encontramos as famílias com as maiores concentrações de renda e também as famílias com as menores concentrações. E aqui, antes mesmo de entrar na análise, olhando apenas para o mapa, é possível a gente já imaginar o seguinte: olha, acredito que na região norte e nordeste é onde encontram-se as famílias com uma condição de vida um pouco menos favorável, o que nos remete a imaginar que nessa região é onde nós temos as rendas menores. E sim, de fato é isso que acontece. Olha só, para a gente poder visualizar melhor, as famílias consideradas como classe alta, elas estão localizadas, tá, na região centro-oeste. As famílias de classe B1, elas estão localizadas também na região centro-oeste. E em contrapartida a isso, as famílias com menor concentração, elas estão na região nordeste e na região norte. Então perceba que nós temos na região centro-oeste as famílias com a maior concentração de renda e na região norte e nordeste as famílias com a menor concentração de renda. Continuando aqui, nós temos na região sul a maioria das famílias consideradas como classe média e também na região nordeste e na região norte as famílias com menor concentração de renda também para a categoria de classe média. Aqui nós temos na região sul C1, novamente na região nordeste e na região norte, as famílias com menor concentração. Para ser considerado como uma classe C2, a região sul também é a maior concentração, nordeste e norte a menor concentração. E agora nós temos uma mudança, porque agora nós vamos avaliar a maior concentração das famílias que possuem a menor renda. E dentro da maior concentração de lares com a menor renda, percebam que inverteu agora, né? Onde é que estão as famílias concentradas, as famílias com a menor renda? Justamente na região nordeste e na região norte. A menor concentração de famílias de baixa renda é novamente na região sul. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é que nós não temos uma distribuição de renda justa. Não tendo uma distribuição de renda justa, o crescimento econômico ele também fica comprometido. Ou seja, temos uma divisão no país, onde uma região é mais pobre, uma região é mais rica, e aqui nós temos um problema que é fundamental da economia. Como resolver a distribuição de renda para que nós tenhamos renda socialmente justa no nosso país e para que todas as regiões possam crescer economicamente próximo de uma realidade que seja aceitável, para não ter tantas regiões ricas e, em contrapartida, regiões tão pobres assim, não é? Isso considerando que, em economia, tá, tudo faz parte de um desejo. Os desejos e as necessidades são ilimitadas. Os recursos
são limitados. Nós temos desejos de ter casa, carro, nós temos desejo de ter bens e esses desejos são ilimitados. Mas os recursos para a produção desses bens são limitados. E esse é um outro problema que a economia precisa ajustar. Quando eu tenho desejo e esse desejo é limitado, quando o meu recurso é limitado, eu tenho um problema que se chama escassez. E escassez é o objetivo principal da nossa teoria, da nossa ciência econômica. Gostaria de deixar uma frase para vocês, e essa frase é de extrema reflexão, porque ela embasa o nosso estudo a partir desse ponto. Acompanhe no material. Se uma quantidade infinita de cada bem pudesse ser produzida, se os desejos humanos pudessem ser completamente satisfeitos, não importaria que uma quantidade excessiva de certo bem fosse de fato produzida. Então, se aquilo que eu quero eu tenho, é porque eu gostaria de tê-lo, não é? Então fica essa reflexão. Nos vemos na nossa segunda aula da unidade 1. Um abraço a todos e até mais.